Finalmente estamos de volta no canal do YouTube, depois de tanto tempo. Agora temos até equipamento aqui para gravação, microfone. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre essa minha newsletter aqui, que foi uma das que mais tiveram sucesso, né? Onde eu contei a história de um produto low ticket, né? De um perpétuo, que eu trabalhei durante o ano passado ali, e que tiramos esse projeto do zero e, como diz o título ali, fizemos ali quase 30 mil novos alunos em menos de um ano, né? Conseguimos bater essa marca de um produto que até então era subestimado, ele estava ali apenas no hall dos muitos produtos na Hotmart dentro da área de membros ali do especialista, e nós conseguimos ali resgatar esse projeto. E aqui eu vou talvez contar alguns detalhes que não estejam no texto, mas o texto vai estar aqui embaixo na descrição se você quiser lê-lo completamente, tá bom? Então você dá uma olhada lá, comenta também, dá sua curtida. E esse aqui vai ser um vídeo sem cortes também, tá bom? Então eu tô voltando agora pro YouTube para falar um pouco mais sobre esse assunto, falando aqui sobre marketing digital, sobre rotina, sobre trabalho, literatura e o que mais der na telha, tá bom? Então assim, como eu falei, esse projeto aqui foi levantado do zero, né? E ele se tornou um dos pilares mais importantes, principalmente na aquisição de novos clientes para esse negócio. A gente fez isso, como eu falei, tudo em menos de um ano. Não vou detalhar cada passo aqui da jornada, porque tem coisas que realmente não são relevantes, mas o que for relevante para você, para o seu negócio, se você é estrategista, copywriter, até mesmo expert ou especialista, as coisas que eu coloquei aqui vão te ajudar muito, né? Se você quiser fazer uma campanha parecida, quiser levantar um produto, se você tiver com algum produto aí parado que você acredita que ele pode dar lucro, ele pode trazer bons resultados para o seu negócio, o que eu coloquei aqui vai, vai resumir essa situação. Então, o que a gente tinha aqui de contexto quando eu peguei esse projeto? Né? Tava ali em meados de dezembro, né? Eu tinha acabado de ser escolhido para trabalhar com o professor Rodrigo Gurgel, que é um crítico literário. Só que sendo as duas últimas campanhas de lançamento que foram feitas, foi o Meteórico do Seminário de Literatura, que é um dos produtos mais conhecidos do professor, né? Que foi uma ação rápida no WhatsApp ali, que retornou mais de 12 vezes o valor investido. E a outra campanha tinha sido a oficina de escrita criativa, que você está nesse meio de literatura, de leitura, de marketing digital, deve ter ouvido falar. Foi uma campanha super criativa, com anúncios assim maravilhosos. O CPL foi uma campanha assim muito falada no mercado quando ela tinha sido feita e teve um faturamento de mais de 1 milhão. E aí, como eu falei, ganhou o posto da campanha mais criativas do mercado de infoprodutos, né? Essa era a pressão, esse era o cenário que eu tinha pegado o projeto. Então, assim, eu além disso tudo, né, essa foi uma das primeiras iniciativas, né, da minha parte como estrategista de começar um trabalho de conversão de público frio. Né? Eu não cheguei a comentar aqui, mas todo esse resultado aqui foi totalmente em campanhas para público frio. Nós não trabalhamos a base do expert em momento nenhum, né, do professor Rodrigo Gurgel. Então, assim, a empresa estava passando por uma reestruturação e tivemos que nos adaptar ao mercado, né, essa nova realidade que estava se impondo para em relação a todo o mercado digital. E ainda por cima, eu estava passando por uma das maiores crises financeiras da minha vida, né? Eu havia decidido trocar a posição numa agência instável, né? Que eu estava ganhando bem, e troquei por uma aposta, né? Que seria uma outra agência que vendia infoprodutos na área de literatura, filosofia e cultura, que é a área que eu mais gosto. Sendo que a gente está no Brasil, né? Então, assim, trabalhar com cultura no Brasil, com literatura, é um desafio e tanto. Então, assim, eu escolhi crescer fazendo o que eu realmente gosto, né? E eu preferi estar num ambiente que me estimulasse intelectualmente, como eu falei. Então, essa área de literatura e de cultura, desde 2020, foram as coisas que eu mais gostei. E no Brasil, o mercado ele é bem limitado em relação a isso, mas dá para fazer muita coisa boa, como a gente fez nesse trabalho aqui. Não poderia deixar de citar minha esposa também, que nesse momento me ajudou demais. E dada todo esse cenário, essa situação, ou eu fazia a coisa dar certo, ou dava certo. Eu não tinha outra opção. E aí nasceu, né, o desafio do leitor inteligente.
Então, como que a gente trabalhou, né, na concepção desse produto? Ele partiu de 3 premissas básicas, e aqui é importante que se você quiser anotar aí, ou se quiser também, né, visitar o post ali depois, como eu falei, o link está aqui na descrição. O que um produto de conversão para público frio ele tem que ter? Ele tem que ter uma alta demanda de mercado, caso contrário você vai esgotar o público que está disponível para esse produto, porque diferente de um produto de lançamento, produto para base quente, que ele tem demanda reprimida, as pessoas compram um expert e não necessariamente a solução do produto. No produto de público frio, a gente tem que ter um produto com alta demanda no mercado. Além disso, um produto de conversão de público frio tem que ser de rápido consumo ou de fácil consumo também. Então você nunca vai oferecer uma grande formação, um grande curso, uma enorme transformação para alguém que nem te conhece. Né? A pessoa ela vai rir da sua cara, vai falar: quem é esse cara que está me oferecendo aqui uma grande formação, sendo que eu nunca vi ele na vida? E a terceira premissa, né, para a concepção desse produto é que nessa solução ela tem que ser pequena e facilmente alcançável, né? Então, porque na verdade você só vai oferecer a sua formação, o seu produto mais caro, o seu serviço numa fase seguinte do funil, né, numa fase depois. Então, para ter esse primeiro contato era como se você tivesse gravando, sei lá, um vídeo para o YouTube, por exemplo, como esse aqui, e você já fizesse uma promessa mirabolante nesse vídeo do YouTube, sendo que é a primeira vez que a pessoa está ali tendo contato com você. Então, o produto de low ticket, ele se assemelha ao conteúdo que você produz no YouTube e no Instagram. Só que, claro, é um conteúdo fechado, né? É um cronograma, né? de fácil consumo, como eu falei, e tendo uma promessa rápida, uma promessa que você vai alcançar algum resultado. E bom, o cenário era esse o professor Gurgel, como eu falei, é um crítico literário, ele tem um seminário de literatura, que é um produto onde as pessoas se reúnem de forma online para discutir obras clássicas. E essa era a conjuntura, esse é o cenário que eu estava envolvido. Então, né, todo mundo sabe que o brasileiro despreza a leitura, despreza a obtenção de conhecimento, aumento da inteligência, né? Então, isso tecnicamente, em tese, inviabilizaria a primeira premissa, né? Que é um produto de alta demanda do mercado. Só que seria muito fácil porque esse é o pensamento comum, né? Que qualquer pessoa teria, qualquer especialista, qualquer, enfim, profissional de marketing teria, e é o que todos, né, na equipe já sabiam, como eu falei aqui no texto. Mas eu decidi olhar a questão por uma outra perspectiva. O que eu pensei? Eu já conhecia alguns players no mercado que falavam muito sobre memorização, sobre você ler mais rápido, memorizar o que você lê, né? Tem até um cara muito famoso que é o Renato Alves, né? É um careca, não sei se você já ouviu falar ou já viu o conteúdo dele, que ele fala sobre memorização e que essa demanda, né, claramente era uma demanda muito maior do que simplesmente ler livros clássicos, né? E, dito isso, né, sabendo dessas campanhas, que, por exemplo, uma das promessas mais clássicas nesse mercado é tipo, leia 3 vezes mais rápido, com uma retenção de até 90% do texto. Então, todas as promessas nesse mercado, nesse meio, elas estavam ligadas a uma alta promessa e uma baixa... não exigiam tanto assim do público, né? Era aquele tipo de promessa milagrosa que a gente fala, que a gente via muito no marketing digital antigamente. Só que se tratando de leitura, de cultura, de obtenção de conhecimento, essas promessas mirabolantes eram simplesmente impossíveis de serem conseguidas, né? Então, a pessoa que estava nesse nicho, né, ela até poderia ter sucesso, né? Ela poderia vender muitos produtos, enfim, aparecer na mídia, mas no final das contas, a gente sabe que o aluno, né, a pessoa que comprou, né, o consumidor ali, ele não teria esse resultado, né? Porque, enfim, o processo de leitura, o processo de obtenção de conhecimento é uma coisa um pouco mais lenta. Sabendo disso, e sabendo também que o professor Gurgel é um crítico literário, ele já ensina literatura há mais de 30 anos, se eu não me engano. Inclusive, um beijo, professor Gurgel. Gosto demais do seu trabalho, foi ótimo trabalhar com você. E a gente decidiu subverter um pouco essa lógica do mercado. Então, o professor Gurgel já tinha um produto, né, que ensinava a ler de forma lenta, né, alimentar o cérebro apenas com literatura de alta qualidade, usar os clássicos e, como eu brinquei aqui no texto, por providência divina,
né, entre os produtos do professor, já tinha um chamado Masterclass do Leitor Ideal, que era um curso pequeno, né, de rápido consumo, né, como eu tinha falado, que tinha sido experimentado só como uma captação de leads meio despretensiosa. Só que nesse curso, desde que eu dei uma olhada ali nas aulas, assisti às aulas, eu vi que tinha ouro ali. Eu vi que essa questão da memorização, né, e essa junção com a promessa do nosso expert, né, que era o professor Curgel, tinha uma intersecção ali que poderia ser trabalhada em algum produto para público free. Então, a partir disso, ajustei a bigadia, troquei o nome das aulas para ficar tudo já preparado, né, para um produto low ticket. Criamos um mecanismo único, né, que inclusive foi tirado de dentro do produto, e aqui também é uma sacada muito boa. Se você está com dificuldade de conseguir uma big idea, alguma coisa assim, cara, olha o produto, né, olha para dentro do produto, olha para as aulas com atenção, com real interesse, que com certeza vai sair muita coisa boa de lá. Aprendi isso com o Arno Alcântara, que era o dono, né, da agência que eu trabalhava, e essa lição ficou para mim para sempre, né? O produto ele tem muito ouro ali, então toda a big idea que ela nasce do produto, ela tem mais chance de funcionar porque ela condiz mais com a realidade do produto, né? Já que hoje o marketing digital ele não está mais as pessoas não estão tão mais leigas assim quanto era no começo. Então, todas as suas promessas, tudo que você vai prometer nos seus anúncios, nas suas páginas, tem que estar condizente com o que é falado no produto. E assim nasceu, né, o desafio do leitor inteligente. Nosso primeiro produto oficial de low ticket, né, estava finalmente pronto. Vou beber uma aguinha aqui que eu tô com sede. E bom, como toda iniciativa, a gente precisava fazer testes, né? E para esses primeiros testes, a gente decidiu começar por dois caminhos. Vender por uma página de vendas estática, tradicional, né, que todo mundo aqui já deve ter visto uma, ou fazer um quiz interativo. E essa escolha ela pode até parecer fácil, né, como eu coloquei aqui no texto. Testar hipóteses no digital é muito barato, é muito rápido, com pouco dinheiro, pouco orçamento e pouco tempo. Você já consegue saber o que vai funcionar, o que não vai funcionar. Mas como eu comentei, lá no começo eu não poderia errar de jeito nenhum, porque a minha vida financeira estava em risco, eu tinha acabado de receber um voto de confiança para começar nesse mercado, então esse teste teve que ser muito mais certeiro, né, de certa forma. E assim, começar levando as pessoas para uma página de vendas já é o caminho mais óbvio, mais fácil. Eu já tinha feito copy de várias páginas de venda, né, todo no digital desde 2018, então eu já sabia. Né? E quando a gente está falando de um produto low ticket, né, abaixo de R$100, de R$97, uma parte de vendas ela é tecnicamente simples de se fazer. Não precisa de tantos blocos assim, você precisa ali apenas dos blocos básicos de promessa, prova social, como funciona o mecanismo único daquele produto, né? A parte da oferta ali, né? Da ancoragem, basicamente é só isso. Mas eu escolhi fazer um quiz interativo do zero. Eu nunca havia feito isso, mas o que me chamou a atenção é que no quiz a pessoa podia interagir com o processo de venda. Não era um processo de venda tão passivo. Que na página de vendas a pessoa está só lendo ali, né, uma página, um texto ali, por melhor construído que ele esteja visualmente. E no quiz a pessoa, ela confirma hipóteses, ela confirma dores, confirma possibilidade de solução. E nisso, né, eu coloquei fé nesse negócio que, cara, eu acho que se a pessoa ela interagir com o nosso funil, ela vai ter muito mais chance de converter. Isso não significa que eu sabia que ia dar certo, mas a minha hipótese foi que uma coisa diferente que todo mundo está fazendo, não era exatamente todo mundo, né, mas no nosso nicho principalmente, isso era muito verdade, ninguém fazia quiz ainda, isso pode dar muito certo. Né? E, claro, né, nem precisava dizer que muita gente não fazia ideia e nem levava fé nesse negócio de quiz. Mas eu fui teimoso, arrisquei. Né? Nos primeiros 4 dias de funil, tínhamos feito 64 vendas. Tivemos um retorno de quase 3 vezes o valor investido nos testes, como eu mostrei aqui nesse print. Então, a partir desse momento, não tínhamos dúvida, mas né, a promessa estava validada. E esse aqui, ele é o processo, né? Ele é a questão mais difícil quando você está começando um novo funil, um novo produto, um novo projeto. Porque os primeiros testes é o que vai ditar todo, né, o futuro daquele funil, daquela iniciativa. Por quê?
Depende muito de orçamento, de quanto orçamento está disponível para o projeto, né? Depende da equipe que está naquele projeto ali, com atenção naquele projeto, se é pessoal mais sênior, se o pessoal sabe o que dá errado e como que vai resolver, né, os problemas os possíveis problemas que tem num funil, né? Então depende de muitos fatores e, né, nesse caso aqui a nossa hipótese validada deu certo. E aí a partir disso, como que a gente trabalhou otimizações, alavancas de crescimento, né, e solução de problemas? Então assim, fato é que nenhum funil, desculpa, ele vive só de um produto. Então, assim, depois que a gente viu que o desafio do leitor inteligente estava validado, tinha potencial de escalar, a gente começou a inserir os order bumps no funil. E se você não sabe, order bumps são produtos complementares ao produto principal, né? Em sua maioria são ferramentas que ajudam o cliente a chegar no resultado prometido de forma mais rápida. A gente pode definir os order bumps como pequenos atalhos úteis, né? Foi essa forma que eu decidi. Então, até encontrar os 3 que estavam rodando até o momento, né? A gente testou bastante. E aqui, a partir desse momento, é bom lembrar aqui também que a palavra testar já tinha sido absorvida por todas as pessoas da equipe. Inclusive o professor Gugel, que é um gênio, né? Ele não negava nenhum teste que a gente fazia em relação a anúncios, a criativos, a páginas. Então, todas as nossas ideias, né? Ele sempre acolhia, claro, a não ser quando a gente passava um pouco do limite, né? E ele brincava, mas ele sempre foi muito receptivo em relação ao que a gente tinha de teste. Então, assim, todas as nossas tentativas de produtos, anúncios, novas cópias, como eu falei, né, elas nasciam de um ecossistema que realmente entregavam o prometido para o aluno. Então, a gente estava tranquilo em relação a isso. E o melhor é que esse produto, até mesmo esse produto low ticket, ele estava alinhado aos valores do negócio, né? Em nenhum momento a gente feriu qualquer princípio, né, que tenha sido construído ali em torno da imagem dos experts. Só que depois desses order bumps, a gente se deparou com um problema, né, que seria a taxa de conversão do upsell. Né, o funil low ticket ele possui um problema estrutural no Brasil, porque aqui a gente tem o Pix, né, como forma de pagamento. Então, depois da compra, a pessoa não vai para a página de obrigado ou para a página de upsell, a pessoa vai para a página de pagamento do Pix. Então, isso praticamente inviabiliza, né, a escala do upsell que a gente precisa. Só que a solução que os especialistas dão para esse problema que a gente tem é que você não deve focar, né, apenas em order bumps no caso de um produto low ticket, né, e não fazer tanto upsell. Só que, de novo, né, eu sou teimoso. Desde lá do quiz, eu já tinha sido teimoso em testar coisas que não eram tão óbvias assim, e aqui para o nosso upsell foi a mesma coisa. Então, contra todas as expectativas, a gente tirou o Pix como forma de pagamento e deixou apenas o cartão. E o problema foi resolvido, né? Porque agora todas as compras passavam pelo cartão, a pessoa pagava ali normalmente e ia depois para a página de obrigado, no caso para a página de upsell. E até aqui, né, você deve já ter percebido que algumas decisões tomadas, elas não foram tradicionais, elas não foram seguindo o que todo o mercado dizia. E para mim a criatividade é isso, né? Ela resolve um problema, né, que vão acontecer muitos durante a jornada de qualquer no digital, só que de um jeito que quase ninguém está olhando, de um jeito que quase ninguém vê. É o que a gente chama de pensar fora da caixa, né? E só que eu não gosto muito desse termo, para ser sincero. Eu prefiro apresentar a criatividade então dessa forma aqui. Bom, o que aconteceu? A gente encaixou, né, o seminário de literatura, que é o principal produto do professor Rodrigo Gurgel como upsell, e só no ano passado a gente colocou mais de 800 alunos, né, nesse projeto aí, o que foi um resultado assim absurdo. É importante lembrar, antes de falar antes de falar dos resultados financeiros, é que todos esses testes, né, apesar de serem contra-intuitivos, eles foram feitos em cima de assim, dados que a gente tinha no negócio. Né? Então a gente usamos sempre todos os dados, né? Sempre tivemos um dashboard e tal. A gente sempre usou todos esses dados justamente para a gente ter como tomar decisões, né, e fazer testes um pouco mais certeiros. Então, os dados e a criatividade, eles podem parecer antagonistas no primeiro momento, mas na verdade eles sempre andam juntos. E para finalizar aqui, né, posso falar aqui um pouco dos resultados financeiros que a gente teve com todo esse projeto. Né? Como tudo era muito novo, essa era uma iniciativa realmente do zero, a gente não tinha ainda nenhuma meta financeira específica para o funil.
Mas o fato é que a gente gerou mais de 2,5 milhões de faturamento, né? Colocamos quase 30 mil pessoas para dentro do ecossistema do Professor Gurgel. Dobramos a quantidade de seguidores no perfil, né? Ainda tivemos um funil irmão, né? Que é o desafio Memorize com a Escrita, liderado pelo grande Kaique, né? Um abraço, Kaique. Ele é um dos caras mais geniais que eu conheço do marketing digital. Alguém que eu pude trabalhar lado a lado. Ele me ensinou muita coisa. Então, foi um projeto, assim, bem frutífero nesse sentido, né? E assim, quando o novo projeto, por mais difícil que ele possa parecer, né, a execução, quando ele é abraçado por pessoas comprometidas e talentosas, o resultado não pode ser outro senão um absoluto sucesso, né? Então essa foi a lição que eu tirei, a lição mais valiosa que eu tirei desse negócio. E, claro, né, não posso deixar de agradecer todos que estiveram comigo, né, na equipe, agradecer o Arno, né, o Roriz, que confiaram em mim na época para fazer esse funil, e esse foi um dos projetos mais legais assim, que com certeza eu participei. Né, se você tiver alguma demanda nesse sentido, se você quiser fazer um funil low ticket, estiver precisando de alguém para te ajudar a fazer um funil de conversão, um funil de VSL, né, um funil de público frio, né, que se encaixe na proposta do seu negócio, né, que não manje a imagem do seu expert ou a sua, né, no caso de você ser expert, me chama no Instagram, tá bom? Vou deixar aqui meu arroba também aqui embaixo, me chama lá, a gente pode trocar uma ideia, vai ser uma honra te ajudar com esse projeto, caso você queira, tá? E esse foi o conteúdo de hoje, tá? Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, comenta aqui o que você achou. Esse já era um conteúdo antigo que eu tinha e dessa vez eu gostei de compartilhar ele, né? Decidi compartilhar ele em vídeo para contar algumas coisas diferentes sobre esse projeto, tá bom? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Confira aqui os links na descrição. Um abraço.